Você confiaria a sua saúde mental ou teria como terapeuta uma inteligência artificial? Alguns estudos recentes mostram que isso é muito mais comum e talvez muito mais eficaz do que a gente pensa. Quer entender tudo em detalhes? Fica comigo até o final desse vídeo. O primeiro estudo que faz sentido a gente comentar aqui é o estudo de uma nova inteligência artificial chamada Therabot. Essa Therabot foi conduzida em um estudo clínico. Esse estudo clínico trouxe alguns dados muito interessantes. O primeiro deles é que 51% das pessoas que participaram desse estudo clínico tiveram diminuição em quadro de depressão. 31% tiveram diminuição nos quadros de ansiedade. E 19% tiveram diminuição no nível de preocupação com a sua estética. Além disso, esse estudo trouxe um dado muito interessante, que a maior parte das pessoas que participou se sentiu mais à vontade em conversar com o bot, com uma inteligência artificial, do que se sentia com o humano, justamente pela questão de não estar sendo julgado, de estar falando com uma máquina. E vale a pena também a gente falar que só no ano passado, em 2024, mais de 470 mil pessoas brasileiros foram afastados do trabalho por motivos de saúde mental. Em paralelo, também vale citar um segundo estudo, que esse inclusive é muito interessante, que ele vem sendo liderado por uma brasileira em Harvard, que faz parte do time. O legal desse projeto é que o objetivo dele é conseguir identificar o início de casos de depressão e tratar logo no começo, muitas vezes antes do problema realmente se tornar um grande problema para a pessoa. O legal dessa tecnologia que essa brasileira está ajudando a desenvolver é que ele detecta, por exemplo, expressão facial e ele consegue detectar tom de voz da pessoa que está usando aquele bot para conversar. Bom, se você ficou nesse vídeo até aqui é porque você está interessado em saber mais. Então eu listei aqui 6 principais pontos que são importantes para a gente entender quando a gente fala de saúde mental sendo auxiliada por IA. Então já coloca aqui se você confiaria os seus maiores segredos para uma inteligência artificial e aproveita para curtir o vídeo. O primeiro ponto que eu considero muito importante é que a inteligência artificial ela pode aumentar o acesso aos serviços de saúde. A gente sabe que não só no Brasil, mas em vários outros países o acesso à saúde ele acaba sendo muitas vezes um privilégio de algumas pessoas, né? Ou pelo menos o acesso a boa saúde. E esse tipo de serviço utilizando inteligência artificial pode dar escala e pode tornar o acesso a esse tipo de trabalho tão importante mais acessível. E esse tipo de acesso, que não tem um horário, ele é 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele pode ajudar inclusive em horários críticos, onde um profissional não estaria disponível, pelo menos para dar um primeiro atendimento ou para dar um primeiro acalento para aquela pessoa. O segundo ponto muito importante é que a tecnologia não vem para trabalhar sozinha. Assim como todas as outras tecnologias não vieram para trabalhar sozinha, você sempre vai precisar do acompanhamento, você sempre vai precisar ali de ter um humano conduzindo aquele processo. Então, nesses dois estudos que eu trouxe, tanto o RefrAI quanto o Therabot, ambos conduziram esses testes com supervisão de humanos. O terceiro ponto é que a IA não te julga. Apesar dela parecer ser empática com a gente, ela simula isso daí baseado em padrões, baseado em cálculos matemáticos. Então, muitas vezes um humano, eu já escutei isso muito em consultorias, em treinamentos, que ele se sente às vezes mais à vontade para conversar com uma inteligência artificial do que com outro humano pela questão do julgamento. O quarto ponto muito importante, que na inteligência artificial a gente chama de guardrails, que são ali aquelas proteções que tem do lado de uma rodovia, de uma pista, é que não dá pra gente chegar num chat GPT genérico, num Gemini genérico e começar a desabafar ali e achar que aquilo ali vai ser um terapeuta. É importante a gente falar que esses sistemas específicos, eles são desenvolvidos para esse fim, inclusive com todas essas proteções necessárias para que o humano ali ele tenha tanto um melhor resultado quanto aquela aplicação que ele está usando ela seja realmente segura. O quinto ponto importante é que por estar ali o tempo todo com o paciente, por usar algoritmos que são extremamente avançados, que detecte antes realmente de uma doença mais séria se instalar. Então é como se você, como toda doença, quando você diagnostica ela no começo, sempre é muito mais fácil de tratar. E o quinto e último passo, se você aí é psicólogo, terapeuta, psiquiatra, que tá começando a ficar preocupado com isso, é que na minha opinião, esse tipo de tecnologia vai enriquecer a relação do paciente com o médico. E isso daí vai permitir que o médico trabalhe com mais dados, trabalhe de uma forma mais assertiva, dê uma assistência que muitas vezes ele não consegue dar no dia a dia por meio da tecnologia, atendendo muito melhor seus pacientes. Além desses 6 passos, não tem como a gente não falar da aplicação disso específica no Brasil. A gente vem vivendo aí, no começo agora desse ano de 2025, a implantação da NR1, que justamente coloca ali uma série de responsabilidades e uma série de preocupações das empresas em relação à saúde mental dos seus funcionários. Então, como que essa empresa vai lidar com isso? Então, ela pode ser potencializada e a inteligência artificial pode ser um caminho muito importante para que essas empresas comecem a adotar e se preocupem de forma efetiva com o bem-estar e a saúde mental dos funcionários. Então a terapia do futuro chegou. A pergunta é se a gente está pronto para isso. Já manda para aquele seu amigo ali que se preocupa, que estuda sobre saúde mental, aquele seu amigo que está preocupado com a NR1, aquele seu amigo que trabalha na área de saúde e vamos ver a opinião dele também, tá bom? Pessoal, até o próximo vídeo.